Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Aqui, pastor Ilmar Satenrik Eller Kaiser. Eu falo esses nomes todos para mostrar que somos alemães da Gema. Meu pentavô, Conrad Satra, era luterano, chegou no Brasil em 1837. Depois viramos protestantes, meu bisavô Antônio Satra, fundador da Igreja Presbiteriana de Lajinha, que completou 100 anos agora recentemente. E depois eu fui impactado pelo Espírito Santo com 11 anos de idade e me tornei um pentecostal. Hoje estamos aqui pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa, nossa igreja aqui na Europa, chamada DEF. O seminário dela chama Centro de Excelência da Educação Cristã. E o nosso seminário CCBB, Centro Bereshit de Ensino. Estamos ministrando as aulas de especialização bíblica, tipo pós-graduação. O módulo a área é família e a matéria é filhos. Bíblia é a criação de filhos. Na aula passada falamos das bênçãos de Jacó, para cada menino seu, 5 meninos ele colocou nome de animais, com características de animais, e falamos da honraria feita por José para o pai Jacó, com os funerais de Jacó. Vamos entrar agora na história de Moisés, né? Vamos ver aí Moisés, e primeiro Moisés como filho. Moisés como filho ficou pouco tempo com os pais, 3 meses escondido, com Arão e Joquebede, né? Depois fica mais até desmamar, pensa que desmamou com 3 ou com 5, é levado embora, vai para o palácio. Lá no palácio mesmo, com a rainha Hatshepsut, é que ele teve mais relacionamento de filho, né? Que ela viveu mais. José viveu lá uns 37 anos no mínimo, né? Você foi desmamado com 3 e eu 37, porque ficou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e depois 40 anos no deserto, carregando o povo, levando no êxodo. Moisés, meus irmãos, como pai, não deu bons exemplos, né? Vamos estudar hoje os filhos de Moisés, são 2, Gerson e Eliezer. Moisés fugiu, depois que matou o egípcio, foi descoberto, fugiu para Midian, casou com a Zípora, uma das filhas do sacerdote Jetro. E teve um menino logo em seguida chamado Gerson, referente a estrangeiro, né, que ele era estrangeiro ali, e outro menino chamado Eliezer, porque Deus havia ajudado Moisés a escapar. Mas esses meninos parece que ele não teve bom relacionamento com eles, porque a gente fica sabendo que quando Deus chama Moisés para tirar o povo, ele vai levando a família, ele vem, comunica com o sogro e vai embora os meninos, mas no meio do caminho, na estalagem, Deus quer matar Moisés. Por quê? Porque assunto de primogenitura. Deus falou a Moisés que ia matar os primogênitos do Egito, mas o próprio Moisés não tinha circuncidado os filhos, nem Gerson nem Eliezer. Alguns acham que não circuncidou porque a Zípora não deixou, que não seguia a religião mosaica. Mas o certo é que a própria Zípora teve que fazer isso. Você imagina a cena, um homem com 39 anos de idade, que é o Gerson, tem 39 anos, ou 38, mas penso eu 39, que foi logo que casou, teve menino. A mãe tem que ir lá no membro viril do menino, passar a mão, pegar uma pederneira, que não é um bisturi, não é uma faca afiada, não é um estilete que corta, para cortar o prepúciozinho do pênis, da glande ali. Imagina, o rapaz não é um menino de 8 anos, não é um menino de 8 meses, não é um menino de 8 dias. A circuncisão em Israel era feita com 8 dias. O bebezinho estava muito pequenininho ainda, então ela facilmente fazia aquilo. Mas ela está fazendo ele aqui agora com 39 anos de idade. Que mãe, hein? Que mulher guerreira, que mulher aguerrida, né? Para salvar o Moisés, que Deus queria matar o Moisés, que ele estava obedecendo a primogenitura, ela faz isso. Então aqui nós temos um exemplo terrível para os filhos, o pai omisso. Quando o filho tem um pai omisso, a coisa fica difícil, né? Porque o pai não fez o que tinha que fazer pela lei de Deus. Pela lei de Deus, ele era judeu, tinha que ser circuncidado o menino no 8º dia. E aí nós vamos ver que esses meninos tiveram influência negativa. A gente encontra a história de Gerson lá em 1 Crônica 23, 16 e 1 Crônica 26, 24, que o filho dele foi Sebuel, que foi chefe dos tesouros no templo de Davi. E a história do Eliezer, você encontra também em 1 Crônica 23, 17 e 1 Crônica 26, 25, que ele tinha um menino chamado Reabias, que cuidava, era chefe das coisas consagradas. Lembrando que Moisés é coatita. E os coatitas são encarregados dos equipamentos do tabernáculo. Eles cuidavam das coisas do templo todinho, né?
principalmente carregar os 7 instrumentos do templo. Então nós temos aí também uma outra relação, um neto de Moisés, chamado Jonatas, filho de Gerson, que aparece naquela história dos sacerdotes, quando tribo de Dan está procurando expandir o território deles, e vão lá em cima, na cidade de Laís, atacar, e encontra lá o filho do Gerson na casa de Mica com os deuses lá que eles fizeram. Então aqui temos um exemplo de um pai omisso. Esse aqui é um exemplo de um pai omisso. Moisés não fez o que tinha que fazer, então os filhos acabaram tendo essa dificuldade aí, padecendo pela omissão dos pais, né? Se Zípora não deixou, Moisés foi um marido omisso, porque como patriarca, poder estava na mão dele. Ele não tinha que perguntar para Zípora, se ela não era da religião dele, ele tinha que ter obedecido. Nós temos isso muito hoje, né? Julgo desigual, isso é uma coisa muito perigosa. Muitas pessoas estão entrando em julgo desigual. Um crente casando com uma pessoa que não é da crença, e aí fica aquela confusão, batiza os meninos e leva para cá, leva para lá na igreja da mulher faz um procedimento diferente da igreja do pai, o filho fica no meio, ora o filho vai com a mãe para aquela igreja que não é igual a do pai, ora o filho vai com o pai para cá, que é outro modelo. Então isso é terrível, jamais podemos permitir, por isso que a Bíblia diz, pode haver, por exemplo, né? Como é que vai fazer o sal se não salgar? Não tem como, ninguém tem como servir a 2 senhores, vai aborrecer um e vai amar o outro. Então, julgo desigual, nós temos que falar aqui nessa aula de filhos, não entreis em julgo desigual, não funciona, temos que ser do mesmo parecer, tem de todos o mesmo parecer, né? Paulo falou isso, rogo a Evódia e a Sinti que pense concordemente. Jamais pode um casamento, o que é casamento? Fusão, ligação, né? No casamento há essa fusão, torna os dois uma só carne. Como é que vai poder uma só carne ter 2 pareceres? Não tem jeito. E quando tem julgo desigual, quem paga são os filhos, porque o filho fica no meio do fogo cruzado. Pode beber, mamãe? Não, não pode. Na igreja do papai pode beber, lá pode ter bebida alcoólica. A igreja da mamãe é pentecostal, não aceita nem vinho. E aí como é que fica o filho? O pai quer comprar vinho, comprar bebidas alcoólicas, colocar na geladeira, a mãe não aceita. Então é uma confusão, é o verdadeiro inferno na terra. Então saia de julgo desigual. Filhos, não contratem julgo desigual. Casem na mesma tribo. Jesus, no Velho Testamento tinha uma ordem dessa, para ninguém casar com outra tribo, para efeito de herança, para não ficar a herança mudando de lado. Então não faça isso, não entre em julgo desigual, que quem sofre são os filhos, né? Os filhos ficam no meio do tiroteio, não sabe como é que faz, se acompanha o pai, se acompanha a mãe, e o resultado é catastrófico, terrível. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.